alegria estar com vocês aqui novamente, em mais um culto online, em mais uma noite, onde a gente vai poder adorar juntos a Jesus. Aos nossos membros, nós queremos deixar o nosso abraço carinhoso, cheio de saudade. E a você que está nos visitando aqui no nosso canal, no nosso culto online pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que será uma noite muito especial na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a tua casa, para a tua família nessa noite. Por isso, começa a gerar expectativa no seu coração, pois eu tenho certeza que será uma noite sobrenatural na presença do nosso Deus. Por isso, eu quero que você agora abra o seu celular novamente, abra o seu WhatsApp, pegue o link desse culto e eu vou te desafiar a você enviar para no mínimo 10 pessoas, colegas do trabalho, familiares, amigos. Talvez essa noite seja a noite onde Deus vai mudar a história da vida dessa pessoa. Então permita ser um canal do Senhor nesse momento. Amém? Vamos adorar juntos a Jesus nessa noite. Comece a preparar um ambiente na sua casa, que não seja simplesmente mais um culto online onde você está assistindo, que não seja simplesmente mais uma palavra onde você vai escutar louvores, mas que verdadeiramente você faça da sua casa um lugar de adoração ao Senhor, um lugar de culto ao Deus que é santo, ao Deus que é poderoso. Oh Senhor, nós te entronizamos nessa noite. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja adorado, Jesus. Declara assim comigo: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declaro que Ele é para você nessa noite. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre nessa noite, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare mais uma vez: meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare que Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Tu é a glória acima de todo nome. Declare mais uma vez que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória acima de todo nome está. Então declare: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. E nós adoramos e nós servimos a um Deus que é poderoso, aquele que nem a morte conseguiu vencer, conseguiu vencê-lo. E por isso nós vamos declarar que basta uma palavra, querido, do Senhor, para que a tua vida possa mudar nessa noite. Que essa noite seja uma noite de cura, de restauração, de transformação. Que seja uma noite de salvação na tua casa. Talvez essa semana você passou triste, abatido, angustiado, preocupado. Mas querido, que nessa hora a alegria do Senhor invada o teu coração. Que o teu coração se encha de esperança, pois nós servimos a um Deus que é vivo. Em nome de Jesus. Declara assim comigo: quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto pra sentir e receber do Teu poder. Vou declarar além do véu. Vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Então declare além do véu, além do véu, eu quero
a sua palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Qual som imbatível, qual som imbatível serei. Qual som imbatível serei. Graça e paz, é bom nós estarmos reunidos para meditarmos na palavra, é bom a gente estar junto, é bom saber que você está aí na sua casa, pronto para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Então pegue a sua Bíblia, separe a sua Bíblia, para que possamos meditar aqui juntos na palavra de Deus. E eu quero mais uma vez agradecer você que tem sido fiel à igreja de Icaraí, tem entregue o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Você sabe dos projetos que nós temos como igreja e que é importante que ainda em distanciamento social você possa cumprir a sua obrigação como membro dessa igreja. Então a gente está colocando aqui a conta da nossa igreja e nós convidamos você a ter essa experiência de mordomia cristã, ainda em distanciamento social, ainda que não possamos estar reunidos como igreja de Cristo. E eu quero convidar você também a se conectar com a igreja de Icaraí, através dos movimentos que nós temos criado, gente. A igreja somos nós. Eu faço parte dessa história e eu quero incentivar você, durante essa semana, você postar fotos que contam a sua história nessa igreja, fotos de certa relevância do seu envolvimento como igreja de Icaraí, na sua história, que conte a sua história na igreja de Icaraí. É importante que você se engaje nesse movimento. Parece que há algumas pessoas que têm tido certas dificuldades no engajamento dos movimentos criados. Gente, isso é importante para que você esteja conectado, para que você se conecte, não permita que esse distanciamento nos desconecte como igreja de Cristo. Então eu gostaria que você relembrasse, para que nós juntos recontássemos a história dessa igreja a partir daquilo que você vivenciou. Então, separe a sua foto e vá postando durante os dias dessa semana. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Gente, eu sei que você tem andado preocupado
com tudo isso que a gente tem vivido. Eu sei que não tem sido muito fácil para alguns enfrentar todo esse tempo de incertezas que a gente tem vivido. E mais, pensar na incerteza do quadro político e econômico que vai se configurando a partir dessa pandemia. Mas eu quero fazer um convite a você nessa noite. Eu convido você a experimentar confiar no Senhor, a experimentar confiar em um propósito maior diante de tudo isso que a gente tem vivido. E para tanto, a gente precisa olhar para o passado e se lembrar e recordar de como Deus foi presente e generoso cuidando de nós no passado. Em momentos de crise e em momentos de decisão, é importante olharmos para o passado e percebermos a boa mão do Senhor sempre presente em nossa história. E se Deus esteve conosco, esteve presente com a sua boa mão sobre as nossas vidas no passado, Deus, o mesmo Deus, continuará cuidando de nós hoje. E quando olhamos para o passado, renovamos a nossa esperança e confiança em relação ao futuro. E, no entanto, olhando para o passado, creio que precisamos perceber que existe um propósito maior na vida. E se coisas maiores não têm acontecido através de cristãos, é porque muitos deles vivem sem a consciência de que existe um propósito maior na vida. E falando disso, precisamos recorrer a um pensador do século passado, que quando pensamos em propósito de vida, sentido de vida, não podemos descartá-lo. O nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um prisioneiro em 2 campos de concentração nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E quando ele foi aprisionado, ele já era psiquiatra e psicólogo e tinha um grande embasamento filosófico. E uma das coisas que esse homem começa a perceber nos campos de concentração é que pessoas que tinham algum tipo de visão maior, algum propósito maior, alguma expectativa maior, tinham maiores chances de sobreviver. Ou seja, tinham maiores chances de resistirem a toda a depressão, a angústia, a ansiedade que aquele ambiente de dor e sofrimento imprimia. Em um de seus textos, Viktor Frankl diz o seguinte: nós, que vivemos em campo de concentração, podemos nos lembrar que os homens que percorriam as barracas para confortar os outros abriam mão de seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas sustentaram prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última de suas liberdades, escolher suas atitudes em um determinado arranjo circunstancial, a escolha de seu próprio caminho. Ou seja, diante de uma situação adversa, você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode tomar decisões importantes do coração. Você pode não ter poder para mudar o contexto ao seu entorno, mas você tem poder para tomar decisões interiores que farão diferença na sua vida diante de situações de adversidades. É interessante perceber que Atos 1:8 se cumpre na vida de várias pessoas ao longo da história da igreja. É interessante você perceber que Atos 1:8 não é uma promessa apenas para os apóstolos, mas para toda a igreja de Cristo ao longo da história. Algumas dessas pessoas em quem se cumpriu Atos 1:8, temos a história aqui relatada, mas outras, talvez como eu e você, são anônimas.
E falando sobre essa história de pessoas anônimas que, em contextos complexos, fizeram a diferença, foram relevantes, existe um filme chamado Uma Vida Oculta. E esse filme retrata a história de um camponês que, com a sua esposa e suas 3 filhas, vive numa pequena vila da Áustria durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente quando o exército nazista invade a Áustria. E os homens, então, são submetidos à pressão de terem de se curvar diante da proposta nazista e de servirem no exército alemão. E aí, esse homem, um cristão católico, precisa tomar uma importante decisão. Ele precisa fazer uma escolha. A escolha de curvar-se diante da maioria ou resistir por sua consciência. Trata-se de um excelente filme para pensarmos que cristãos não devem, em hipótese alguma, deixar que suas mentes sejam submetidas a todo e qualquer tipo de ideologia política. Até porque nós temos um compromisso maior. E temos um compromisso maior porque temos um propósito maior na nossa vida. Temos um compromisso com o reino de Deus. Nossa obediência e nossos princípios e valores devem estar atrelados ao reino que está por vir. E aqueles que aguardam esse reino devem viver na maior intensidade possível os valores desse reino aqui e agora, seja qual for a ideologia dominante. Precisamos ser regidos pelos valores do reino que você espera, que nós esperamos, não pela maioria, não pela minoria, não pela direita, não pela esquerda. No final desse filme, aparece uma frase de alguém chamado George Eliot, e vai dizer o seguinte: o bem crescente do mundo depende parcialmente de atos ahistóricos, ou seja, atos que não são conhecidos, que não são catalogados, que não são registrados. E aí ele continua: e se as coisas não vão tão mal para você e para mim como poderiam, isso se deve, em parte, ao número dos que vivem fielmente uma vida oculta e jazem em túmulos não visitados. Existem inúmeros homens e mulheres que ao longo de uma história, ao longo da sua história, perceberam que existia um propósito maior na vida. E diante das mais diversas circunstâncias da vida, fizeram opções não baseadas nas pressões e demandas presentes, mas baseadas no fato de que tinham consciência de que a vida era imensamente maior do que o sucesso profissional, do que a segurança financeira na aposentadoria, do que sentir ou não sentir prazer, do que o problema que estamos vivenciando agora com essa pandemia. Há um propósito maior na vida. E falando sobre isso, a gente precisa entender então o que é vida. E para isso, precisamos voltar a Viktor Frankl. E ele vai dizer o seguinte: nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor, e sofrendo. Existe uma crônica de Rubem Alves, onde ele conta a respeito de um homem sentado em seu sofá, na sala de sua casa, olhando seu filho brincando sobre o tapete da sala. Aquele homem olha para o seu filho e começa a dizer: meu filho, eu vou pagar as melhores escolas, eu vou pagar as melhores faculdades, eu vou investir na tua vida, meu filho, vou pagar cursos de inglês, de francês, de italiano, de alemão, de espanhol,
E um dia, meu filho, se tudo correr bem, você será um empresário de sucesso, ou quem sabe um médico de renome, ou quem sabe ainda um professor universitário na maior universidade do Brasil, ou quem sabe até do mundo. E aí Rubem Alves interrompe essa crônica e começa a contar a respeito da história de um outro homem, que igualmente estava sentado no seu sofá da sala, olhando também o seu filho brincando sobre o tapete da sala. Só que esse filho lutava contra a leucemia. E aquele homem olhando, o segundo homem, olhando o seu filho brincando sobre o tapete da sala, olhava para ele e dizia: meu filho, se tudo correr bem, e se não chover amanhã, nós passaremos o dia todo brincando no parque. O sofrimento, meu amado, sem dúvida alguma, muda a nossa perspectiva da vida. Tem um monte de coisas que nós achamos importantes, que nós achamos essenciais, mas que quando passamos pela dor, nós percebemos que precisamos muito menos. E que mais? Precisamos, inclusive, simplificar a nossa vida. Agora, me permita organizar um pouco as questões colocadas e apresentadas por Viktor Frankl. E eu diria que para descobrirmos o sentido da vida, primeiro, nós precisamos experimentar o amor, percebendo que Deus nos ama, veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quando compreendemos o amor de Deus, e quando compreendemos que Deus e somente em Deus podemos experimentar esse amor da maneira, da forma com que nós necessitamos de fato, isso se torna libertador para nós. Pois quando nos sentimos amados por Deus, nós não precisamos mais nos apoiar em tantas coisas que fazemos para nos sentirmos valorizados. Não precisamos nos apoiar mais em tantas coisas que buscamos para nos autoafirmarmos, porque experimentamos de fato o amor de Deus. Em segundo lugar, Deus não somente nos ama, mas Ele nos capacita e nos envia para fazermos a diferença, para sermos relevantes na história, a partir do nosso testemunho no poder do Espírito. E o grande problema, gente, é que às vezes nós enfatizamos demais o amor de Deus e alguns, em nome desse amor, acabam transformando o Senhor num grande serviçal, em alguém que está a serviço da pessoa. Nós precisamos colocar muito bem as coisas em ordem, no seu devido lugar. Nós não tínhamos esperança na história. Deus entra na história através da pessoa de Jesus Cristo, que naquela cruz paga o preço do nosso perdão e nos compra. E Ele então derrama sobre nós o seu Espírito, a fim de sermos testemunhas para fazermos diferença, para sermos relevantes no mundo. Quando nos tornamos discípulos de Cristo, não ganhamos um Deus para estar ao nosso serviço, mas nós nos rendemos a um Deus que nos confere uma missão. Ou seja, existe um propósito maior na vida. Você não está na vida, meu amado, para que você acorde pela manhã, trabalhe o dia inteiro, retorne para sua casa, assista um seriado, vá dormir, no dia seguinte acorde novamente, trabalhe o dia inteiro, depois chega em casa, jogue um videogame, volte a dormir e no dia seguinte repete tudo. Há um propósito maior na vida. Em terceiro lugar, eu diria que nós precisamos também, para percebermos o sentido da vida, em tempos de dores e sofrimento, em tempos de pandemia, vivermos com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Precisamos nos lembrar
que quando os nossos olhos se fecharem na história, se abrirão na eternidade. E quando cremos e temos a visão da eternidade em comparação com a mera história, toda e qualquer luta, toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento tornam-se menores, muito menores, comparados a tudo que Deus tem prometido, reservado para mim e para você. E eu creio que tudo isso é pano de fundo para o texto que a gente leu. Atos 1:8 é a evidência de que existe um propósito maior para as nossas vidas. Enquanto que a preocupação daqueles homens e mulheres residia na questão política, onde você pode perceber isso é no verso 6. O Senhor responde no verso 7, como que se dissesse àqueles homens e mulheres: olha, calma, existe algo mais importante. E continua a sua resposta agora no verso 8, quando ele introduz o verso 8 a partir de uma expressão, mais. Expressão essa que é uma conjunção coordenada adversativa, utilizada em situações que indicam oposição. É como se o Senhor realmente colocasse uma oposição àquilo que aqueles homens e mulheres haviam perguntado a respeito da questão política da sua época. É como se o Senhor virasse para aqueles homens e dissesse o seguinte: olha, calma, existe algo maior, existe um propósito maior na vida. Não que a questão política não seja importante, mas nós não podemos permitir que as questões político-econômicas sufoquem o propósito que é maior na nossa vida. Em Atos 1:8 nos apresenta uma gloriosa promessa. A promessa de Jesus em Atos 1:8 é a sua última e mais importante promessa à igreja. Ele cumpriu essa promessa primeiramente no dia de Pentecostes e deu início a um poderoso movimento missionário no primeiro século. Essa promessa nos conta sobre a gloriosa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo confere dons espirituais aos salvos em Cristo. Ou seja, Ele é o capacitador dos salvos para o serviço de Deus, para o serviço no mundo. O Espírito Santo confere poder aos santos para testemunhar. Não há poder sem operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do braço, mas não é feita na força da carne, mas na virtude e no braço, na virtude e no poder do Espírito Santo. Ele é quem dá poder à igreja para sair da especulação teológica, para a especulação doutrinária, para o campo da ação efetiva. E que promessa é essa? Essa promessa é a promessa de receber poder ao ser pleno do Espírito Santo de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que não é suficiente ter o Espírito presente, pois é preciso tê-lo presidente da nossa existência. Não basta ouvir falar do Espírito, é preciso ser revestido com o poder do Espírito Santo. Precisamos desse poder para sairmos de todo e qualquer campo de especulação, para a ação efetiva, e ação efetiva na propagação do Evangelho. Estejamos passando a situação que estivermos passando. Precisamos desse poder para percebermos que existe um propósito maior na vida e então nos engajarmos no cumprimento desse propósito. Atos 1:8 nos apresenta esse propósito maior. O propósito desse poder é transformar a mim e a você em testemunhas. E eu sei que você já ouviu de que a palavra testemunha pode ser, a partir do grego, traduzida literalmente como mártir. A igreja precisa voltar a ser mártir. A igreja precisa de poder para morrer para si mesma.
A igreja precisa de poder para morrer para o mundo. A igreja precisa de poder para morrer para o pecado. A igreja precisa de poder para morrer pelo evangelho. Sem poder, a igreja produz covardes que recuam diante da dor, que recuam diante do sofrimento, que recuam diante da pandemia. Mas no poder do Espírito Santo, a igreja aduba a sementeira do evangelho com o sangue dos mártires, como diz Hernandes. É o poder do Espírito que nos abre os olhos para aquilo que de fato é maior na vida, para aquilo que de fato é relevante na vida, para aquilo que de fato é um propósito maior, mais profundo, mais elevado em nossa vida. Sem o poder do Espírito, a igreja encontra-se presa entre as quatro paredes. Ora com medo dos que estão fora da igreja. Ora desfrutando do conforto de seu próprio comodismo. Ora colocando-se como prioridade. Somente no poder do Espírito, a igreja sairá do comodismo e de uma visão autocentrada para ir além de suas próprias fronteiras e limitações. Existe um propósito maior na vida. Eu quero encerrar, meu amado, minha querida, dizendo a você que sem o poder do Espírito, corremos o sério risco de nos tornarmos prisioneiros daquilo que tem menos importância. Pois é o poder do Espírito que nos abre a nossa mente e o nosso coração para percebermos que existe um propósito maior posto diante de nós. Quero dizer a você que o Espírito Santo nos coloca no rumo correto conforme a vontade do Pai. E o rumo correto, meu amado, minha querida, não é desconectar-se em tempos de pandemia. O rumo correto não é potencializar o medo e a incerteza, mas é buscar a plenitude do Espírito para ser cheio desse poder que nos transforma em testemunhas. No poder do Espírito, nós deixamos de estar amedrontados com tudo isso que a gente tem vivido, com todo esse campo de incertezas que nos rodeiam, e nos tornamos mártires pela causa do Evangelho. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para que nessa noite você experimente confiar em um propósito maior, que você, junto com a sua família, possa ser pleno do Espírito, para que nesse poder derramado sobre você, você seja uma testemunha do Senhor, uma testemunha em tempos de pandemia, uma testemunha em tempos de distanciamento social, uma testemunha num tempo tão difícil que você nem pensou que um dia pudesse experimentar. Eu convido você, nessa noite, a tomar a decisão de experimentar, de confiar em um propósito maior na tua vida. E você, então, a partir dessa confiança, a partir dessa decisão, você tome as atitudes corretas, devidas. Se você ainda não tem se conectado, conecte-se como igreja de Cristo, conecte-se com Deus, conecte-se com o seu irmão, por mais que você não possa estar com ele, conecte-se com seus amigos, com seus vizinhos, apresentando uma mensagem extraordinária, capaz de mudar a perspectiva de vida daquele que há de receber essa mensagem. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa nos transformar nesses dias de pandemia em suas testemunhas para o louvor da sua glória. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é tua palavra, pois nos conduz a um rumo correto conforme tua vontade. E nesse rumo, Pai,
nós precisamos identificar que existe um propósito maior na nossa vida. E esse propósito, sem dúvida alguma, não é potencializarmos o quadro de incertezas que vivemos hoje. Não é potencializarmos os medos, a ansiedade, a angústia na qual estamos inseridos hoje. Mas é identificarmos que existe um propósito maior na nossa vida. Diante de tudo quanto temos vivido, existe um propósito maior. Que nós não apenas identifiquemos isso, Senhor, mas vivamos conforme aqueles que identificam essa verdade, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Portanto, Pai, eu peço em nome de Jesus, que Tu enchas as nossas vidas com a plenitude do Teu Espírito, derramando sobre nós um poder extraordinário para sermos Tuas testemunhas em meio a um tempo de incertezas, em meio a um tempo onde nossas ansiedades, nossos receios, nossas angústias já são potencializadas. Ajuda-nos a testemunharmos o amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos que o Senhor nos ama, enviou o seu Filho, que morreu por nós no madeiro e ao terceiro dia ressuscitou. Ajuda-nos a testemunharmos a causa do Evangelho. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, sejam convosco, sejam com cada lar que cultua conosco nessa noite, seja com toda a igreja de Cristo, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador,
casa.